Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como foram no dia de hoje? Tiveram um bom pregão? Fizeram-lhe as operações como deveria ter sido feitas? Ou perderam dinheiro uma vez? Ah, Felipe, tá difícil. Ah, Felipe, o mercado só me stop, vai pro meu alvo. Ah, Felipe, você vai ficar contando historinha triste ou você vai tomar uma atitude para mudar de uma vez por todas? Por que eu estou falando isso? Por que eu comecei o vídeo dessa forma hoje? Queridos, hoje eu errei as minhas 3 primeiras operações. Eu estava 100% contra o movimento. Eu só acreditava em vendas. Eu estava cego na ponta vendedora. Só vendendo, 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 só acreditando em vendas, vendas, vendas e o mercado subindo, subindo, subindo. E por que eu estou falando isso? Porque se você não assumir a responsabilidade e falar, opa, deixa eu dar um basta nisso daqui, deixa eu mudar para a forma, para a contextualização do gráfico, para ver o que o mercado está fazendo, seus resultados não vão sair do lugar, cara. E lá na sala você vai ver isso. Eu não estou falando que a gente não vai errar, porque a gente vai errar em algum momento. Eu não estou falando que você não vai tomar stop, porque em algum momento a gente vai tomar stop. Eu não estou falando que você só vai ter resultados positivos, porque em algum momento a gente vai dar um deslize. A leitura não vai encaixar em algum momento. Você vai dar uma desligada ali, você vai estar cego e tá tudo bem, desde que você respeite sempre o gerenciamento de risco e desde que você aceite, olha só o que eu vou dizer, o dia de chegar no loss. Graças a Deus a gente conseguiu tirar o prejuízo no pregão de hoje. Mas e se não tivéssemos conseguido recuperar? Era encerrar o pregão ali, aceitar, humildade total e amanhã, super quarta, voltar para fazer história. E você é meu convidado para estar operando junto com a gente lá na sala amanhã. Eu sempre falei e vou repetir uma vez mais. A referência nossa é na super quarta. O melhor dia para operar é super quarta, cara. Você tem que estar lá junto com a gente, seguindo os conceitos do Smart Money mais a análise do preço. Eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar aqui para vocês e falar a verdade. Eu estava enviesado hoje. Eu queria alvos expressivos. Se você olhar minha foto que eu postei lá no meu no Instagram lá hoje cedo, eu tinha um alvão aqui nessa região, ó, e eu estava convicto que hoje o mercado começaria uma correção para continuar o movimento de alta. Eu acreditava muito depois do que aconteceu no pregão de ontem. Ah, mas o pregão de ontem foi em alta. Sim, mas ele deixou essa liquidez. E hoje, com esse gap absurdo de baixa, que eu falei, nossa, além de ter aberto um gap de baixa, além de ter aberto, rompendo e fechando a primeira vela aqui para baixo, segue muito a ponta vendedora. Vou te dar alguns detalhes como que você pode trabalhar com estruturas, tá? Mas antes, vamos lá. O link está na descrição desse vídeo. Você preenche o formulário, eu entro em contato com você e nós vamos fazer história juntos. Curte, comenta e compartilha. Vamos aqui para as nossas referências do dia. Observa sempre quando você tem estruturas para trabalhar. O alvo para você buscar de operações são os pivôs que o mercado forma. O mercado armou um pivô aqui, tá? Quando abriu, você replica essa referência aqui para baixo, você vai ver que deu o alvo certinho aqui. Por quê? Um pivô rompido é um pivô que vai desenvolver o movimento. E aí você pode encontrar esse alvo nessa região. Só que eu fiquei ganancioso nessa hora. Eu acreditei que depois que o mercado fechou aqui abaixo, eu falei, opa, eu tenho uma outra região aqui muito interessante desses fundos aqui que podem querer ser manipulados, que aí vai replicar uma vez mais aqui para baixo e aí sim, ou talvez a movimentação de alta vai aparecer. Infelizmente não foi isso, ou felizmente, né? Porque isso aí é até bom para o mercado te colocar no lugar, tá? Você começar ali, entender que às vezes você vai errar, porque nós somos seres humanos também. Eu apostei na ponta vendedora nessas regiões que estão marcadas aqui na minha tela. Acreditei muito, eu fiz a operação 1, tomei um stop, obviamente foi no gráfico de 1 minuto, tá? Fiz a operação 2 aqui nessa região de cima, tomei o stop. Fiz uma operação número 3 depois que o mercado começou a avançar para cima, eu acreditei, ele vai subir. Aí eu apertei um stop, tomei um stopzinho mais curto e depois cravei o movimento sem nenhum calor. O mercado fez que foi, voltou, estourou na alta e aí foi espetacular. Vamos lá no gráfico de 1 minuto para te mostrar tudo, sempre operando pelo gráfico de 1 minuto. Eu mostro aqui pelo 5, mas meu foco está no gráfico de 1, tá, queridos? Minhas melhores operações, o trade que encaixa, as leituras que eu faço, estão lá no gráfico de 1. Deixa eu pegar um gráfico limpo aqui, que acho que fica mais fácil para poder explicar para vocês, porque fica mais objetivo. Vou apagar tudo aqui, que eu nem quero
ter viés, porque o gráfico de um minuto é o gráfico dia, tá? O gráfico de um minuto não envolve a referência do dia anterior. O que é que eu tenho aqui? Topo e fundo. Tem alguma estrutura aqui? Só aparece uma estrutura quando o mercado rompe aqui para cima. Antes do mercado romper aqui para cima, você não tem nada para fazer, cara. Aí você fica maluco aí caçando referência onde não existe. Eu falei com o pessoal, ó, só vai existir um trade caso o mercado volte, e se não voltar não tem nada. O primeiro FVG que foi formado, eu vou dar um detalhe para vocês, uma dica, tá? Esses últimos pregões, o primeiro FVG tá praticamente todos estão pagando, avançando na continuação do movimento, tá? Praticamente todos os FVGs do minuto estão pagando logo da abertura, porque o mercado está dando continuidade. E você precisa avançar e conseguir interpretar essa operação de continuidade. Então, muita atenção. Muita atenção. Show? Então, aqui você já tem uma estrutura. Eu não opero isso daqui, tá? Porque não tem referência para mim. Observa, o mercado fez um topo, fez um fundo, fez um novo topo. Ah, eu vou comprar aqui o FVG porque está subindo. Concordo com o movimento de alta, mas discordo pela estrutura. Sem estrutura de liquidez eu não faço nada. Lembrando, você está pelo gráfico de um minuto. O gráfico de um minuto você está operando somente isso daqui. É literalmente isso. Você não tem informação do dia anterior, você só tem essa informação, tá? E aí o preço ficou travado nessa região. Observa isso daqui, cara. Observa. Ele não desenvolveu. Só que aí eu comecei a enxergar isso daqui, ó. Eu falei, opa, ele tentou um rompimento. Não conseguiu. Ele deixou um belo de um FVG aqui e não deu continuação. Isso daqui é uma liquidez absurda. O mercado fez um famoso engolfo nesse topo, limpando essa liquidez. Se eu descer para um gráfico menor e trabalhar com essa tentativa aqui, isso aqui é um choque interno. O preço reverteu. O que ele deixou aqui? Um belo de um FVG. Isso aqui é venda. Segue a ponta vendedora, stop logo aqui acima. Eu até coloquei o stop um pouquinho mais salgado, tá? Então eu falei com o pessoal, ó, a gente poderia apertar esse stop aqui, não deixando, talvez, um referencial tão agressivo. Coloquei o stop nessa região e paguei para ver. Vamos ver o que o mercado vai fazer. Começou a andar a nosso favor, o alvo meu... Lembra que eu te falei que meu alvo era lá embaixo, mas 300 pontos já dava aqui na mina do dia, mas meu alvo estava bem expressivo. Deixei essa estrutura. O preço fez que andou a meu favor aqui, me deu uma bela de uma ilusão aqui, ó, pouco mais de 150 pontos, tá? Foi legal? Foi, mas infelizmente não desenvolveu o que eu precisava, tá? E acabei indo de arrasta nessa operação. Tomei um stop. E nisso, depois que você toma um stop como esse, não tem nada para fazer. O preço só sobe. Pô, Felipe, você não viu que aqui ele deixou um FVG de continuação de novo, querendo confirmar a continuidade desse movimento para alta? Repito, sem estrutura de confirmação, que é a continuidade, eu não faço nada. Ele passou com pavio aqui. Por que eu vou comprar aqui? Eu até falei com o pessoal, isso aqui é uma liquidez. Mas o fato de ter rompido apenas com pavio me impede de fazer essa compra. E tá tudo bem. O mercado avançou, eu fiquei de fora. E tá tudo bem. Novamente deixou uma outra estrutura aqui de FVG, tá? Foi muito linda essa operação. Mas eu não executei. Por quê? Porque eu estava esperando um pouquinho mais embaixo para fazer essa compra. O mercado estava subindo. Eu falei, vamos pensar na compra aqui uma vez, já que ele não está parando de subir. Vamos pensar na compra. Ele não voltou e foi embora. E show de bola. E aí o preço foi. Eu falei, opa, olha ele novamente falhando dos topos. Pavio. Eu falei, o primeiro choque que ele conseguir armar, eu vou me posicionar. Isso aqui para mim não é choque, isso aqui era liquidez. Não trabalhei nessa estrutura. Foi subindo, caindo, subiu. Eu falei, opa, o choque oficial, queridos, era aqui, ó. E eu acabei sendo agressivo a ponto de marcar o choque aqui. Aqui foi um erro e eu concordo, tá? Porque eu errei mesmo. Forcei um choque interno, principalmente por conta desse belo e grande FVG. Tinha manipulado o topo e eu marquei esse choque. Aí, novamente, plota a ordem. Coloca o stop aqui logo acima da vela e seu alvo. Meu alvo estava gigante nessa hora aqui. Mas vamos considerar aqui os 300 pontos como é o que a gente tenta sempre trabalhar. Essa aqui foi a operação. Uma vez mais, o preço tentou se desenvolver igual no primeiro trade. Não rompe o último fundo de referência. Tentou se desenvolver, não rompe o último fundo de referência. Felipe, por que você não limpou o stop? Não dava para ter limpado o stop? Cara, não trabalho dessa forma. Quando eu defino meu stop, que eu sei o tanto que eu posso perder. E tá tudo bem. Se eu perdi, bacana. Se eu acertei, bacana. Por quê? Porque tá dentro do gerenciamento. E isso não
muda. E aí o preço, certo ou errado, foi dando a continuação. Aí eu falei assim, ei, não tá querendo cair. Se esse negócio não quer cair, a ideia é comprar, então eu vou fazer o quê? Vou comprar esse bacana. E já que a ideia é comprar, o que ele acabou de confirmar aqui? Se isso daqui não foi um choque, isso daqui representa o quê? Liquidez. Se isso daqui representa liquidez, ele mostra para mim que ele limpou uma liquidez e aqui em cima rompeu o topo. Se ele confirmou isso daqui, o que eu tenho? Uma estrutura. E se eu tenho uma estrutura, eu posso fazer duas operações aqui muito tranquilas. Eu estava no negativo, eu falei, opa, vou comprar uma vez nesse FVG e vou comprar uma segunda vez nesse FVG. Tem dicas que eu sempre passo aqui, mas hoje eu acabei sendo mais agressivo, tá? Que são 2 pontos muito próximos, opera sempre o mais extremo. Como eu não queria ficar de fora, eu acabei me posicionando e coloquei um stopzinho curtinho aqui, atrás da própria vela. O mercado nem me deu chance, já me estopou rapidinho. E aí eu entrei de novo, coloquei o stop técnico aqui, o preço praticamente só me executou e já virou, tá? Já pagou aqui, bem legal aqui, rapidinho. Eu não saí porque os 300 pontos chegavam na máxima do dia, tá? Era nessa referência do FBG, stopzinho curtinho, alvo aqui dos 300 pontos. Era essa a operação. Foi dito e feito. Como eu não saio antes, o preço voltou no 0 a 0 e depois o preço avançou. O alvo que a gente definiu era a máxima do pregão de ontem e foi exatamente onde o preço foi lá tocar. Você pode dar zoom out aí só para você encontrar aqui a máxima de ontem, que foi cravada. Cravada, bem tranquilo esse movimento. E observa, eu comecei o pregão tomando stop. Eu comecei errando a leitura. E Deus é tão maravilhoso que esses pregões, quando o mercado está volátil, você tem esse espaço. Às vezes você não faz dinheiro porque o seu dinheiro acaba antes da hora. E tá tudo bem você respeitar o seu gerenciamento. Se você burla o seu gerenciamento, ou seja, toma stop maior do que deveria. Se você burla o seu gerenciamento fazendo o que não deveria, seus trades não vão se desenvolver nunca. Você não vai sair do lugar. E eu preciso que você entenda isso de uma vez por toda. Por quê? Porque você vai ter resultados extremamente satisfatórios. Você vai fazer tudo isso acontecer e grandes operações você vai buscar, desde que você respeite sempre as operações e os contextos que você mesmo estabeleceu. Eu não desrespeito isso. E mesmo quando eu tomo stop, e isso acontece, tá? Eu tomo stop dentro do meu prejuízo coerente, porque eu sei até onde eu posso ir. Eu não fico estopando e burlando o sistema, tá? Nossa, hoje porque eu ganhei ontem, um exemplo. Vamos lá que foi, se você tiver feito só essa operação aqui, ó, feito 700 pontos. Amanhã você vem aqui e quer perder 700 pontos, porque ontem você fez 700. Não, não existe isso. Você vai perder no máximo ali dentro do seu gerenciamento. O gerenciamento me permite perder na faixa dos 300 pontos por dia, porque eu sei que é esse aqui a média de ganho que eu tenho. E quando eu supero esse ganho, eu não vou superar, aumentar o meu prejuízo só para satisfazer o meu ego. Isso jamais. Se você não mudar isso, seus resultados não vão sair do lugar. E graças a Deus, nesses últimos tempos, nós temos conseguido ter grandes resultados. Por quê? Porque nós respeitamos os dias que a leitura não encaixa. E se eu fosse desrespeitar isso daí, eu não conseguiria estar me mantendo firme esse tempo todo nesse mercado. Porque isso aqui é alta performance sempre. Eu tenho uma zona muito interessante aqui, que é um topo nivelado. Se você considerar, ele dá uma passadinha com pavio nessa região, mas vou considerar isso aqui ainda. Tem um pregão horrível como esse, tá? Tem uma manipulação de fundo, uma expectativa de rompimento de topo. O preço subiu. Olha essa referência aqui, mínima hoje, máxima hoje mesmo, tá? Vou pegar certinho para você ficar bem atento. Ah, Felipe, você quer para mim a correção nos 50%, porque a gente precisa ser ali bem maleável. Tá bom, não discordo, mas eu não faria. Todo esse movimento de alta aqui para mim, isso aqui é liquidez. É como que o mercado subiu amarrado. Ele desceu também amarrado. E terminou o pregão aqui subindo. Mais ou menos, mais ou menos. Então, muito cuidado, feio demais. Amanhã é super quarta, o melhor dia. O dia pra gente fazer história juntos, fechou? Paciência e atenção. Lá no Menino Dólar, nossa movimentação foi oposta, o preço acabou acelerando demais ali, tá? Isso não é legal, isso não é legal, porque índice e dólar terminaram o pregão em relativa alta. Eu estou acreditando que o dólar vai continuar essa subida e o índice começa a correção. Hoje não foi o dia da correção, mas talvez
amanhã comece esse movimento. Ele está enviesado até agora, cara? Não. Só tem uma leitura e eu acredito nela. O problema da minha leitura do viés é que o gráfico não entregava venda, eu quis apertar na ponta vendedora. Esse é um problema. Eu tenho uma leitura, eu acredito nela. Mas a partir do momento que o mercado confirma essa leitura. Se ele não confirma, eu não faço. Se ele confirma, eu executo. Entendeu? Ontem falei com vocês, o dólar fechou no FVG. Eu tenho alvo 1, alvo 2 e onde? Alvo 3. Uau! Pois é, o mercado foi buscar todos os alvos. Abriu um alvo 2, corrigiu manipulando o fundo, porque todo e qualquer movimento de alta, o mercado precisa fazer uma manipulação onde? Em uma mínima para acelerar. Simples assim. Hoje não foi diferente e simplesmente aconteceu o movimento. Só que ele estava travado numa região muito ruim de operar. Eu não consigo validar aqui para explicar para vocês uma operação, a não ser se você foi muito ousado. A manipulação 1 da mínima do dia e a manipulação 2. Ou você compra e fecha o olho e acredita no seu trade, ou você não faz nada e tá tudo bem, tá? Eu não faria nada nesse pregão de hoje. Já analisei aqui, já procurei. Para mim não tem operação coerente e saudável no pregão de hoje. No gráfico de 5 minutos. E no 1 minuto, Filipão, menos ainda. Porque no minuto você tá vendo que são candles que estão parecendo mais um gráfico de Ringo. É um gráfico bem ruim de trabalhar. Só existiu aqui para mim uma possibilidade, tá? Se você fez essa marcação. Se você fez essa marcação, você está 100% a favor do movimento. Ele fez uma manipulação de topo, armou um choque, você viu ele voltando e você pegou a venda com alvo técnico aqui. Esse trade demorou uma vida, mas se desenvolveu a seu favor e tá tudo certo. Não acredito nisso daqui. Eu também não acredito muito não, tá? Eu prefiro ficar de fora desse tipo de leitura e desse tipo de movimentação. Mas entretanto, porém, todavia, essa daqui foi a possibilidade que o mercado te entregou. Fechou? Paciência e total atenção. Como eu falei, acredito que esse dólar ainda tem espaço para poder subir e o índice começar uma boa correção. Ambos hoje se desenvolveram para o mesmo lado. O dólar terminou firme rompendo o topo. O índice não conseguiu fazer um movimento coerente com o dólar. Então amanhã talvez a gente tenha boas expectativas aí. Como isso aqui é rompimento, tá? E ele veio de uma liquidez, atenção na continuação com uma nova manipulação de fundo para acelerar. Se existir essa oportunidade, segue a ponta compradora, não tenha medo e faça o que precisa ser feito. Se não existir, paciência e atenção, e amanhã tem mais e tá tudo bem. Um grande abraço a todos. Meus amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Te espero do outro lado, preencha o formulário, não deixe de curtir, comentar e compartilhar e vamos fazer história juntos. Um grande abraço a todos. Valeu!